O maior exército do mundo é o Exército Vermelho? O que está acontecendo hoje na Ucrânia nos coloca em dúvida. Mas vamos saber hoje um pouco mais sobre o Exército Vermelho e as suas grandes derrotas. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, as grandes derrotas do Exército Vermelho, polêmico e atual. Mas antes de falarmos das derrotas do Exército Vermelho, vamos falar de sua grande vitória, o Dia da Vitória. Essa é a nova camisa do canal Viagem na História e você pode adquirir a camisa e concorrer a um pacote de viagens aqui do canal Viagem na História para os campos de batalha da Europa. Saiba como participar no final desse programa e adquira essa belíssima camisa. Desde a Revolução Comunista na Rússia em 1917, foi criado um exército soviético, o Exército Vermelho, que congregava tropas de todas as repúblicas soviéticas. Este exército chegou a ser o exército mais temido do mundo, mas ao longo de sua trajetória militar sofreu algumas derrotas. Hoje vamos falar especificamente destas derrotas do Exército Vermelho. A Guerra Polonesa-Soviética foi um conflito armado envolvendo a Rússia, já após a Revolução Soviética, e a Polônia, e durou de fevereiro de 1919 a março de 1921. O ataque engendrado pelos soviéticos teve como justificativa a expansão do comunismo para a Europa Central, passando pelo território polonês primeiro. Na Rússia, após o colapso do Império Czarista, Vladimir Lenin, chefe do governo bolchevique, desejava expandir a revolução por toda a Europa. Como a Alemanha vivia um período de greves e revoltas comunistas, a conquista da Polônia era uma ponte para que o Exército Vermelho pudesse auxiliar estes movimentos em terras germânicas. Os poloneses, então assustados com o estado de convulsão social que existia na Rússia, estavam inseguros com relação às suas fronteiras. Józef Piłsudski, o líder da Polônia, percebeu nessa gigantesca instabilidade uma excelente oportunidade para expandir as fronteiras de sua nação. E se tudo convergisse de maneira satisfatória, criaria uma federação com a Ucrânia e os países do Báltico. Em 1919, o exército branco dos antirrevolucionários russos buscava reerguer a monarquia e estava sofrendo várias derrotas para os comunistas, que viam nessas vitórias um indicativo de que triunfariam nessa guerra civil. E o sucesso soviético convenceu Lenin de que esse era o momento para invadir a Polônia e levar a revolução aos outros países da Europa. A Polônia, diante da invasão, recrutou novas tropas, comprou armas e enviou diplomatas para conseguir o apoio de outros países e da Liga das Nações. Os poloneses conseguiram valiosos auxílios do Império Britânico, que fez embargos econômicos contra a Rússia, da França, que enviou o Exército Azul, e da Hungria, que enviou armamentos. Entretanto, nada disso parecia ser suficiente. Em 5 semanas, o exército polonês recuou 500 quilômetros, e o moral da tropa era baixo, e o pânico se espalhava na sociedade polonesa. No entanto, no início de agosto, os russos capturaram Brest, atravessando o rio Bug e rompendo a penúltima linha de defesa em direção a Varsóvia. A queda de Varsóvia parecia certa, contudo, em meados de agosto, a maré começou a mudar. O general Józef Piłsudski decidiu retirar as forças polacas para o rio Vístula, onde poderiam resistir ao ataque soviético, com o apoio dos generais Sikorski e Haller, que deveriam atacar o norte por trás de Varsóvia e resistir ao contra-ataque inimigo. Aproveitando-se da soberba do general russo Mikhail Tukhachevsky, que tinha absoluta certeza da vitória e já planejava seu avanço para a Alemanha, e de uma estratégia eficiente que surpreendeu os russos na chegada ao rio Vístula, os poloneses conseguiram empurrar os russos para a fronteira da Prússia Oriental, esmagando as tropas russas. Após esse triunfo, que viria a ser conhecido como Milagre no Vístula,
os poloneses retomaram a ofensiva, reconquistando os antigos territórios. Diante do fracasso, Lenin decidiu acabar com a guerra, assinando o Tratado de Riga, que reconhecia a independência da Polônia. Essa derrota foi especialmente humilhante para Lenin, pois ela obliterou seus planos de levar a revolução por toda a Europa, barrando assim a expansão do comunismo. Essa derrota para a Polônia na Guerra Soviético-Polonesa mudou alguma coisa na concepção que os soviéticos tinham do Exército Vermelho. Ele foi totalmente reformulado. Mas, em 1939, ainda não estava pronto. E os soviéticos, apesar de conquistarem uma vitória contra a Finlândia, tiveram nesta ação militar, chamada Guerra de Inverno, uma campanha desastrosa que levou Stalin a rever a sua concepção militar. Foi uma vitória amarga, uma derrota. A Guerra de Inverno, também conhecida como Guerra Soviético-Finlandesa ou Guerra Russo-Finlandesa, começou quando a União Soviética atacou a Finlândia, bombardeando a capital Helsinki a 30 de novembro de 1939, 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial. O conflito arrastou-se até 12 de março de 1940, quando um tratado de paz foi assinado. Desde o princípio, havia desconfiança entre os dois países. A Finlândia acreditava que a União Soviética queria se expandir em seu território, e a União Soviética temia que a Finlândia se permitisse ser usada como base a partir da qual inimigos como a Alemanha poderiam atacar a Rússia. A Finlândia declarou-se neutra no início da Segunda Guerra, mas a União Soviética exigiu concessões. Um falso incidente na fronteira deu à União Soviética desculpa para invadir em 30 de novembro de 1939. O exército invasor, o famoso Exército Vermelho, no entanto, estava mal equipado, mal liderado e incapaz de lidar com o terreno finlandês e o clima terrível do inverno na Finlândia. Embora pequeno e com poucos recursos, o exército finlandês era resiliente, bem liderado e capaz de usar o conhecimento do terreno com bons resultados. Apesar das probabilidades esmagadoras, a Finlândia resistiu por 3 meses com pouca ajuda externa. No entanto, era apenas uma questão de tempo até que o equilíbrio de poder pendesse a favor da União Soviética. O Exército Vermelho voltou então com força. Sua estrutura de comando foi reorganizada, equipamentos modernos foram trazidos e houve uma mudança extremamente necessária de tática e de pessoal. No início de fevereiro de 1940, o exército finlandês estava exausto e suas linhas defensivas acabaram sendo invadidas. A ajuda externa da Inglaterra, da França, nunca se materializou. A Finlândia foi forçada a assinar o Tratado de Moscou em 12 de março de 1940, que cedeu 11% de seu território à União Soviética. No entanto, a Guerra de Inverno foi um desastre militar para a União Soviética. Stalin aprendeu com este fiasco e compreendeu que o controle sobre o Exército Vermelho já não era possível. Após a Guerra de Inverno, o Kremlin iniciou o processo de reinstaurar oficiais qualificados e de modernizar suas forças, uma decisão que viria a permitir que os soviéticos resistissem à invasão alemã. O grande inimigo da União Soviética foi, sem sombra de dúvida, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Apesar da vitória final conquistada contra os alemães em 1945, em 1941 a União Soviética sofreu muitos reveses militares, derrotas terríveis. A maior delas foi a Batalha de Kiev. A mesma Kiev que hoje está aí cercada por tropas russas e defendida pelos ucranianos, em 1941 estava cercada por tropas alemãs. E a resistência não foi assim muito vigorosa, porque desde aquela época os ucranianos não queriam muito defender a União Soviética, especificamente os russos. O resultado foi uma derrota que nos faz entender um pouco mais do que acontece hoje na Ucrânia. Quando pensamos na Operação Barbarossa, sempre temos a tendência de lembrarmos de como as forças alemãs sofreram, tal como Napoleão, no terrível inverno russo.
e de como foram contidas as portas de Moscou. Entretanto, mesmo que os alemães não tenham concretizado seu objetivo final, que era colocar a União Soviética de joelhos, eles conseguiram algumas vitórias simplesmente extraordinárias. E uma das mais fantásticas delas foi a vitória na Batalha de Kiev, que foi o maior cerco militar da história. Após o sucesso da Wehrmacht no setor central da frente oriental, uma enorme força soviética permaneceu no sul, em torno de Kiev, onde hoje é a Ucrânia. Essa força representava uma ameaça significativa para o avanço alemão, pois era a maior concentração de tropas soviéticas na frente oriental na época. O alto comando do exército alemão teve que tomar uma decisão importante: ou continuava o avanço para Moscou, ou deixavam de lado temporariamente esse objetivo e marchavam em direção ao sul para tomarem Kiev de uma vez por todas. Hitler foi aconselhado a continuar seu avanço contra Moscou, porém ele acreditava que a Ucrânia seria de imensa importância para o esforço de guerra alemão. Então ele se decidiu pelo ataque a Kiev. As tropas, com destaque para o segundo grupo Panzer do general Guderian, se voltaram então ao sul, indo em direção a Kiev a fim de fechar a tenaz em torno dos exércitos russos, ainda operando em bolsões à retaguarda da Wehrmacht. As forças de Guderian se movimentaram com extrema velocidade e eficiência, levando o caos para as tropas russas, que em pouco tempo se viram cercadas. Em 19 de setembro, Kiev havia caído, mas a batalha de cerco continuou. Após 10 dias de intensos combates, os últimos remanescentes das tropas no leste de Kiev se renderam em 26 de setembro. Vários exércitos soviéticos, como o 5º, o 37º e o 26º, estavam agora cercados. O resultado final foi uma verdadeira hecatombe para os soviéticos. Mais de 600 mil homens foram capturados, no maior cerco de todos os tempos. Além disso, 4 exércitos soviéticos, compostos por 43 divisões, foram virtualmente aniquilados. À medida que as poderosas forças alemãs avançavam para o leste, capturaram enormes territórios da Ucrânia, então o maior país da Europa, porque havia pouca resistência. De fato, algumas das aldeias e cidades da Ucrânia receberam o exército alemão com flores ou o tradicional pão ucraniano e sal de hospitalidade e amizade. Esses soldados alemães ficaram agradavelmente surpresos por terem sido bem recebidos e considerados como libertadores do jugo comunista russo de Moscou. As razões para o desencanto ucraniano com a Rússia eram claras. Em primeiro lugar, a coletivização soviética e todas as fazendas privadas tirou a terra e o gado dos agricultores. E em 1933, a Ucrânia sofreu uma fome causada pelo responsável por organizar esse confisco, o ucraniano Lazar Kaganovich, um capanga que seguiu as ordens de Stalin ao pé da letra. E a maior prova desse desencanto ucraniano com Stalin foi a Batalha de Kiev, quando um total de 665 mil soldados foram capturados pelo exército alemão. Infelizmente, para esses homens que se renderam de boa vontade, os planos racistas alemães, neste momento, exigiam sua destruição. Então, eles foram também intencionalmente mortos de fome ou morreram nos campos de concentração e no trabalho escravo. Passada a Segunda Guerra Mundial, passada a Guerra Fria, que quase esquentou em vários momentos, Cuba, por exemplo, ou na Guerra da Coreia, a União Soviética, agora liderada pelo jovem Mikhail Gorbachev, se meteu numa arapuca, o chamado Vietnã Soviético, o Afeganistão. Em abril de 1978, o governo do Afeganistão, liderado pelo presidente Mohammad Khan, foi derrubado por oficiais militares de esquerda, financiados pela União Soviética e liderados por Nur Taraki, no que ficou conhecido como a Revolução de Saur. O poder foi posteriormente compartilhado por 2 grupos políticos marxista-leninistas, o Partido do Povo e o Partido Banner, o Parchan. O novo governo tinha pouco apoio popular e forjou laços estreitos com a União Soviética.
lançando expurgos implacáveis contra a oposição, além de iniciar extensas reformas agrárias e sociais, que foram mal recebidas pela maioria da população. Surgiram então insurgências contra o governo por intermédio de grupos tribais e urbanos de orientação islâmica, os chamados mujahedins, ou seja, combatentes. Esses grupos de combatentes acreditavam estar lutando por uma guerra santa, ou jihad, pois o governo socialista do Afeganistão, comunista, era ateu e havia sido instalado por uma nação ateia cristã ortodoxa, a União Soviética, com esses fatores sendo as justificativas para iniciar as revoltas. Tamanho foi o sucesso dos mujahedins que em 1979 eles chegaram realmente próximos de derrubar o governo afegão. Porém, temendo perder seu poder sobre aquele país, a União Soviética decidiu lançar uma incursão militar para auxiliar as forças afegãs contra os rebeldes. Num primeiro momento, realmente parecia que as forças soviéticas venceriam facilmente os rebeldes islâmicos. Contudo, os mujahedins empregaram táticas de guerrilha profundamente eficientes, atacando constantemente e com velocidade, e depois sumindo nas montanhas. Os guerrilheiros mujahedins também foram financiados por nações, que iam desde os Estados Unidos até a China, o que tornava cada vez mais difícil a situação das forças soviéticas. Principalmente a partir do momento em que, utilizando mísseis Stinger, passaram a abater aviões e helicópteros dos russos. O novo líder soviético, Mikhail Gorbachev, decidiu que era hora de sair. Desmoralizadas e sem vitória à vista, as forças soviéticas começaram a se retirar em 1988 e o último soldado soviético cruzou a fronteira em 15 de fevereiro de 1989. Entretanto, essa incursão militar desastrosa causou problemas muito mais graves do que se poderia imaginar. Essa derrota lançou a economia soviética no absoluto caos e pouco tempo depois, isso levaria ao colapso do Império Comunista. Com certeza, o soldado soviético sofreu muito durante essas derrotas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Dia da Vitória, que pode te levar para a Europa. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.